Paz do Senhor Jesus, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, mais um dia, mais um momento juntos, mais um podcast aqui no Renovo Pocket, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Desde já eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, isso nos ajuda a promover o canal, e se esse podcast abençoar a sua vida, copie o link, envia para os seus amigos, envia para as pessoas que você conhece, e assim você vai estar evangelizando e ajudando o evangelho, ajudando que a palavra de Deus chegue até as pessoas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a gente pode dizer que ela faz parte da igreja, já nem mais como meio, mas como patrimônio da igreja, né? De tanto tempo que está aqui conosco. Lara, tudo bem? Como vai você? Dá o nosso toquinho aqui. Tudo bem, pastor. A paz do Senhor. Amém. É uma honra tê-la aqui conosco, mas ainda que exista alguém que não a conheça, né? Que é difícil, mas conta pra gente quem é a Lara. Bom, eu me chamo Lara Langley, tenho 49 anos, sou casada com o Paulo Sérgio da Silva, sou mãe de 2 filhos, o Guilherme e o Alexandre, e tenho uma neta de 10 anos, a Larissa. Então você é vó. Sim, sou vó. Lara, nós sabemos que você faz parte da história da igreja, na verdade, né? Em todo o tempo. Para aqueles que te conhecem, é fácil entender isso, é fácil mensurar como você passou pelos anos na história de tudo que aconteceu dentro da Igreja Batista Renovo, né? Mas como é que você se converteu? Vamos entender um pouquinho desse primeiro momento, aquele momento que Deus tocou a sua vida, começou a falar com você. Como que aconteceu? Como é que você chegou na igreja? Bom, na verdade, eu confesso que eu nunca fui muito assim simpatizante com os crentes realmente, né? Eles me incomodavam assim um pouquinho. E o meu sogro resolveu alugar o salão da frente da minha casa, né? Eu morava no fundo, tinha um salão na frente, e ele resolveu alugar para a igreja, né? Um pouco antes, eu acredito, ou nessa época eu não me recordo direito, mas eu acho que eu estava grávida do Gui, na verdade. E vocês já realizavam alguns cultos lá, e eu me lembro uma vez que a minha cunhada, né, tanto a minha cunhada quanto a Yaci e os irmãos, dos filhos do irmão Alcedino, eles frequentavam a igreja, né? E ela me convidou um dia para ir numa oração, mas isso eu não me recordo se era final de semana, como que era, e eu, grávida do Gui, ela me chamou para ir numa oração e eu não queria, na verdade, né? Mas acabei indo, pela primeira vez que eu pus os pés assim na igreja, foi nesse dia que ela me chamou para estar orando lá. Eu fui, livre e espontânea pressão, posso dizer, porque daí eu falei assim, poxa vida, vai que eu não vou e acontece alguma coisa, vamos ficar, tá vendo? Você não foi receber oração na igreja. Então eu fui. E ali eu recebi só a oração, fui num momento de oração que tinha lá, depois fui embora e até então nunca mais, porque eu não era realmente simpatizante, né? Só que eu digo que o Espírito Santo de Deus, ele foi me buscar dentro de casa. Porque, como eu disse, vocês acho que estendiam as mãos lá e intercediam, né? Estendiam as mãos para o lado da minha casa. Senhor, converte o coração dessa moça. Isso é uma grande verdade. Ainda que nesse momento eu não a conhecia, né? Não tinha assim um conhecimento assim muito grande assim sobre nem as pessoas que estavam muito perto, mas nós orávamos realmente. E eu me recordo que alguma delas orava assim, o pessoal, a família, mencionava sobre você na oração, sobre sua casa em si, né? E isso é uma verdade, né? E o mais inusitado é que você morava nos fundos, literalmente, da igreja. Sim, eu morava nos fundos. Então, começava o culto, na verdade, eu ouvia, né? Eu ouvia somente da parte do louvor, né? A palavra não, mas a parte do louvor, sim. Né? Sempre ouvi alguma coisa. E eu me lembro que aí um dia, o Guilherme tinha uns 3 meses, mais ou menos, e eu me lembro que eu estava dando um chazinho para ele e estava lá tocando o louvor e tudo, e de repente, por isso que eu falo que o Espírito Santo foi me buscar lá dentro de casa, porque de repente, do nada, eu senti uma vontade de ir na igreja. Aí eu lembro que eu peguei do jeito que eu estava, eu só embrulhei o Guilherme e
Cheguei na porta da igreja, o senhor estava ministrando, e eu me lembro que você simplesmente parou de falar, parou a ministração, porque eu literalmente parei na porta, né? E você parou a ministração e você falou assim, você quer entrar? Alguém acha um lugar para ela se sentar. E ali eu entrei, sentei e nunca mais saí. E bom seria se fosse gravado, né? Pena que aquela época não era que nem hoje, né? Que todo mundo grava, bate foto, faz tudo, mas deve ter sido uma cena... Eu não me recordo exatamente desse momento ali, o acontecido, assim. Eu me recordo que você chegou na igreja, no meio de um culto, isso aí sim, mas não, a cena em si seria bacana a gente até poder rever, né? Nossa. Esse fato, porque... Agora, imagine, pastor, a pessoa não é nada simpatizante, né? Olha como Deus faz as coisas, né? Como Deus é lindo e maravilhoso, né? Quando ele quebra lá, ele retira o coração de pedra, como diz a palavra, né? Ele coloca um coração de carne movido pelo Espírito Santo. É verdade. Né? E ele faz isso de uma forma tão linda, porque imagina aquela pessoa meio que até arrogante, né? Ai, não vou com a cara dela. De repente para um culto e entra. Então é só Deus. E aquele momento, eu acredito que 100% da igreja deve ter olhado. Sim. Agora não tem mais jeito. Sim, Aí eu lembro que eu entrei e fiquei, na verdade, e nunca mais saí. Na verdade, desde daquela vez que eu entrei. Tive, assim, né, logo no comecinho da minha conversão, na verdade, eu tive um pouco de dificuldade, porque, assim, eu vinha de vícios, né? Eu tinha o vício do cigarro, né? Então, para mim foi uma fase... Mas mesmo assim, você falando assim, se eu tiver certo, logo no começo você já foi se envolvendo com a igreja, não foi? Não, sim, eu fui me envolvendo, sim. Além de ser uma igreja pequena, com poucas pessoas, que facilita, mas não houve resistência da sua parte em falar, poxa, eu quero participar de alguma coisa, eu quero estar junto... isso aconteceu logo no começo, não é? Sim, sem dúvida. Eu né, nessa parte a única resistência que eu tinha era, tipo assim, era eu com Deus, porque eu queria fazer tudo certo. Então, o vício para mim, eu tinha como errado, como eu não quero Deus diante do Senhor fazer o errado, entendeu? Então não era um bloqueio, não. A igreja sempre me recebeu muito bem, eu me envolvi, sim, comecei a fazer as coisas na igreja, porque eu tinha esse coração de querer fazer as coisas direito, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma barreira comigo mesma, de que eu não posso, Deus, porque Deus, eu não... Entende? Tem coisa errada aqui dentro, precisa ser mudado, precisa ser restaurado, precisa ser feito, né? Isso foi uma luta interna, então. Eu estou agora na igreja... Agora eu aceito o fato de ir na igreja, mas ainda tem coisas no meu coração que precisam ser transformadas. E aí começou uma batalha sua. Sim, começou uma batalha minha, porque eu queria fazer, não queria continuar fumando, porque eu achava errado, né? Não queria, e não conseguia deixar o vício. Então foi assim, uma coisa assim... muito difícil para mim na época. Pode ser que pessoas tenham, né, milhões de outros tipos de dificuldade, mas para mim, naquele momento, era a minha dificuldade. Era eu querer largar aquele vício, porque eu realmente não achava certo, mas eu tinha dificuldade de conseguir parar de fumar. Eu fico tentando imaginar aqui Deus olhando. Agora vamos falar para ela ir à igreja. E ela vai para a igreja. Agora eu falo para ela... Para com essas coisas que não estão bem com você, que não estão sendo aprovadas. É Deus ministrando com você. O mesmo Deus que falou, vai lá na igreja. O mesmo Deus que está falando, agora você precisa mudar. Ainda precisa ver mais transformações na sua vida. E esse Deus começa a ministrar com você. E aí vem as suas guerras de resistir. Da mesma forma que resistiu para vir à igreja. Agora eu preciso mudar aqui também. É uma forma interessante, porque a gente vê que a maior transformação, ela não nasce na gente, não é questão de uma lista do posso e não posso, mas é aquilo que o Espírito Santo está ministrando, falando, ensinando. Na verdade, pelo que você está mencionando, é exatamente isso que eu estou vendo, Deus tratando como trata com muita gente. Sim, inclusive eu me lembro até no comecinho que eu comecei na igreja, eu me lembro que até cheguei para você um dia e falei, pastor, fala para mim, o que eu posso e eu não posso fazer? Nossa, eu me lembro disso. Aí você olhou para mim e falou assim, eu não vou te dizer nada não,
Porque o que você pode ou não pode dizer, quem vai te dizer é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Isso eu lembro disso. Eu me lembro disso. E conforme foi aquela luta, eu tive assim uns momentos, e eu me lembro de uma oração em específica que eu fiz para Deus, eu me lembro. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas pensam que oram a Deus e Deus não responde. Deus responde. E eu havia feito uma oração para Deus, e na verdade em pensamento. Eu não saiu nenhuma palavra da minha boca. Eu estava conversando com Deus em pensamento um dia que eu fui me deitar. O Paulo não era convertido na época, né? Então eu orei em pensamento e falei com Deus. E uma oração que eu não esqueço que eu falei para Deus foi: Senhor, eu falei para Deus: Deus, eu acho que o Senhor não me ama. Eu acho que o Senhor me abandonou. Falei para Deus eu orei desse jeito, pastor. Eu acho que o Senhor me abandonou. Aquela oração Senhor, melancólica, onde toda... Deus fica só olhando, acho que Deus ficou olhando e falou: lá vem. Aí eu falei: acho que o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, porque eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor tem poder para me libertar. E por que o Senhor não me liberta? Por que o Senhor não me liberta? Aí, e essa oração eu fiz em pensamento, que fique claro, gente, em pensamento. Ou seja, pastor Rogério e ninguém sabia dessa oração. Aí, quando foi no culto de sábado, vocês moravam em São Paulo e vocês vinham, né? Todo final de semana para cá. E teve um culto de sábado. E eu me lembro que eu cheguei no culto, tudo, e o culto naquela época era gravado, né, pastor? Sim, fita cassete. Sim. Me recordo dessas fitas cassete. Olha, nós trabalhamos muito, eu e o Lorival, com essas fitas, viu? Então, aí, conclusão. Você ministrava a palavra e quando acontecia algum apelo ou o que acontecia depois do culto, até acabar aquela fita, ficava ali rolando a gravação. E aconteceu que nesse dia você fez a ministração da palavra, teve um apelo e eu fui nesse apelo. E quando eu cheguei lá na frente, né, no apelo, Deus usou a sua vida para falar comigo. Ou seja, Deus respondeu a minha oração. A oração que eu havia feito em pensamento com Deus, ninguém ouviu palavra nenhuma, Deus respondeu através da sua vida. Porque quando você impôs as mãos por mim, você começou a dizer. E uma das coisas que Deus disse, que eu me lembro, Deus disse muitas coisas, só que assim, como essa fita, como eu disse, essa fita era gravado, então eu tinha isso daí porque eu adquiri essa fita depois, né, uma cópia dessa fita, e eu tinha isso, inclusive eu tenho até isso escrito, que eu escrevi em um lugar, porque eu falei, um dia pode perder essa fita, né, e isso foi tão importante na minha vida que eu escrevi. Mas eu não consigo lembrar de tudo, mas eu me lembro que uma das coisas que Deus disse foi, Deus disse que me amava, porque eu tinha dito para Deus que não me amava, glória. Então Deus disse assim: não, filha minha, eu te amo, tu és preciosa para mim. Aí Deus disse para mim: eis que eu te liberto, a minha mão poderosa está sobre você, eu te liberto, e será feito sobre a tua vida, conforme a decisão que tu tomares. Isso é forte. Né? Ou seja, o que Deus estava querendo me dizer? Ouvi a palavra de Deus dizer: eis que te liberto. Deus disse, claro, eis que te liberto. Porém, será feito sobre a tua vida conforme a decisão que tu tomares. É como se Deus falasse: olha, eu te dou tudo o que você precisa, mas eu também estou chamando você mesmo a responsabilidade de executar isso. Deus estava lhe dando todas as ferramentas para que você vencesse. Sim. Aquilo ali, mas te convidando para a responsabilidade sua. Sim, né? Na verdade, aí o que aconteceu? Naquele final de semana, ou seja, na sexta-feira, que antecedeu o final de semana, eu tinha comprado 2 maços de cigarro. E quando eu cheguei do culto, eu me recordo que eu peguei esse maço de cigarro, peguei, na verdade, os 2 maços de cigarro, mas fui no banheiro, peguei o maço e destruí, dei descarga e foi vazar. Quando eu fui fazer isso com outro maço de cigarro, eu falei: não, eu não vou fazer com você. Você vai ficar. Você vai ficar porque quando eu olhar para você, eu quero lembrar daquela palavra que Deus disse: será feito sobre a tua vida conforme a decisão que tu tomares. E você não ficou com medo daquele maço de cigarro ser uma tentação e você errar? Ou você acreditou tanto que não havia problema disso? Olha, pastor, para mim, eu acho que se eu tivesse jogado tudo e não tivesse nada, talvez eu pensasse assim:
Você só não está fumando, você só não está fazendo porque não tem. Porque você não vai lá comprar, entendeu? Mas não, era um desafio, era uma coisa que eu queria olhar. Como você mesmo estava se encurralando. Sim, eu queria olhar para ele e dizer assim, não, eu não vou fumar porque eu quero seguir exatamente o que Deus falou. Deus disse, eu te liberto. É a palavra de Deus, eu te liberto. Amém. Né? Então, quer dizer, a palavra de Deus foi, eu te liberto. Né? A decisão de crer nisso ou não era minha. Isso é muito importante, porque eu percebo que muitas pessoas, elas colocam toda a responsabilidade em Deus daquilo que elas têm que fazer. E quando você menciona, fica muito nítido esse agir de Deus. Ainda que Deus não venha estar preso a nenhum modelo, Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas na grande maioria das vezes, Deus nos dá tudo o que precisamos, mas nos chama a essa responsabilidade. E aí, você vai fazer o quê? Você vai escolher o quê? Como que você vai agir? Não é verdade? A Bíblia fala que em todos os casos, até semente para aquele que semeia, Ele que dá. Mas a semente, quem planta na terra somos nós. Então, em todos esses fatos, assim, a gente vê que Deus agiu poderosamente na sua vida. E você conseguiu isso aí? Foi uma vitória? Como é que aconteceu? Sim, foi uma vitória, nunca mais. Eu me lembro que às vezes eu tinha pesadelo, confesso. Olha, quantas vezes eu sonhei que eu tinha fumado, aí eu acordava assim, desesperado, e falava, Deus, eu não fiz isso. Que alívio. Acontecia, eu tinha pesadelo. Olha, para você ver como era uma coisa tão, né? A pessoa pode pensar assim, nossa, mas para mim era tão difícil que eu tinha até pesadelo. Mas quando eu falei, não, eu não vou, eu vou crer na palavra de Deus, no que Deus falou, é ponto. Se Ele disse que me libertou. Fica aí o maço como um desafio para eu olhar para ele e dizer não para ele. E ficou muito tempo, depois de não sei lá quanto tempo que eu fui jogar aquilo, mas... E nunca mais. Nunca mais se mexeu? Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Nunca mais. Foi um desafio maravilhoso, né? Isso é muito bom quando podemos ver essa graça. E eu tenho certeza, como Deus conhece o fim desde o começo, que quando Deus fez isso, Ele confiava em você. Ele falou, eu confio que ela vai vencer. Porque Deus sabe, Deus conhece o fim desde o começo. Então, eu tenho convicção no meu coração que Deus olhou e fala, decide, Lara, porque você vai vencer. Foi muito bacana. E você, quando você se converte, isso acontece, sua família era crente, sua família não era, seus irmãos, tudo. Como é que é a história da sua família nisso? Você foi a primeira, foi a última que se converteu? Como que acontece? Não, assim, a minha mãe, na verdade, ela fazia parte da congregação cristã lá em São Paulo, ela já se converteu quando eu era criança ainda. Sim, eu era criança ainda. E eu me lembro que ela, inclusive, levava a gente para a igreja da congregação junto, nós ficávamos lá no pátio, lá brincando, sempre quando ela era congregação. Então, desde criança, ela era convertida, né? Certo. Na congregação cristã. Mas, assim, dos meus irmãos, da minha família, assim, depois dos meus irmãos, eu fui a primeira. A primeira que se converteu? A primeira que se converteu foi eu. Mas no passar do tempo, depois a maioria dos seus irmãos, quase todos se converteram? Sim, no passar do tempo, quase todos se converteram. Inclusive a Silvia, que casou com o Lorival, ficou aqui, trabalhou muito na igreja também. A Margarete, né? Sim. São as que mais ficaram perto da gente aqui. Foi um tempo grande, né? A Alai, né? Que hoje é casada com o Marcelo, com meu irmão. E também participaram. E a gente vê essa mudança, esse evangelho chegando. Porque um dos grandes fatores da palavra de Deus Deus começa numa pessoa. E essa pessoa incendeia a família dela, né? Essa é a grande ideia de Deus. Começar, Ele traz o evangelho, Ele escolhe uma pessoa, dessa pessoa, então se multiplica para dentro de casa, e foi o que aconteceu com você, né? Comigo também na minha família, sou o primeiro que se converteu, depois se multiplicou para todo mundo. Isso é um grande mover de Deus, não tem dúvida, né? E olhando para tudo isso, Lara, assim, hoje, com a experiência que você tem, com esse tempo de vida, tudo, você falaria que valeu a pena ter entregado a vida a Jesus lá atrás? Olha, pastor, eu falo com todas as letras. Foi
a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O dia, eu sempre falo isso, né? Até para as pessoas, às vezes, quando perguntam para mim, quando conversam comigo, ou às vezes perguntam, né? Mas e aí, como é que é esse negócio de ser crente? Né? Porque o que é o ser crente? Porque, na verdade, assim, eu conhecia Jesus antes, pastor, de ouvir falar, né? Aquela coisa assim, você conhece Jesus, mas para mim Jesus era uma coisa assim, distante, Deus era lá no céu e eu aqui na terra, e para chegar nele assim era uma coisa assim muito distante. Então, quando a gente se converte ao evangelho, quando a gente se converte, entrega a nossa vida para Jesus, na verdade, né? E Deus passa a habitar aqui. Então, quer dizer, as coisas começam a ser mudadas aqui, dentro da gente. Então, você começa a sentir que aquilo que parecia ser tão distante, agora, peraí, é perto, tá ali juntinho com você, te dá força para o que você precisa, né? Te ajuda em todos os momentos. Então, quer dizer, não tem, é uma experiência que não tem, por isso que eu sempre falo, aquele que vive, conhece Cristo de ouvir falar, vive as experiências dos outros. Aquele que conhece Cristo de com ele andar, tem suas próprias experiências com Deus. Isso é muito bacana, né? Esse fato não só de ouvir o testemunho dos outros, porque é muito bonito se ouvir os outros testemunharem, ler livro do que aconteceu com os outros, mas nós temos que ter a nossa história. Tem que ter o nosso com Deus, o que Deus fez na minha vida. E qualquer pessoa que entrega a vida a Jesus tem a sua história com Jesus. Tá? E quando eu te perguntei se valeu a pena, porque você, como que já está na igreja há mais ou menos uns 28, 20... Eu me converti em 1994. 94. É bastante tempo, né? 28 anos aí, basicamente. Tá? Então, grande parte da sua juventude, até o dia de hoje, você como cristã, falando que vale a pena, é uma marca poderosa de que andar com Deus é uma novidade de vida realmente, né? Sim, não tem dúvida disso. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Ter levantado as minhas mãos naquele dia, aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não mudaria nada. Se falasse assim, você mudaria lá o momento? De jeito nenhum. Eu falo, Deus, obrigada por me escolher. Né? Obrigada por ter me escolhido. Né? Agradeço a Deus pelos intercessores da época e que estenderam as suas mãos e lá converte, Senhor, o coração de pedra. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne movido pelo Espírito Santo. Deus é bom, né? Deus faz as coisas assim de forma inacreditável, como ele atua com a gente. Deixa eu te mostrar aqui algumas fotos. Essa foto aqui é uma foto que... Eu particularmente já mostrei essa foto para várias pessoas, né? Aqui está você... com o Guilherme no colo, né? Sim. Aí, ó, pode ver, ele tinha aí, ó, uns 3 mesinhos dele aí, ó, como eu falei, ó. 3 meses, ele era bebezinho de colinha aí, ó. 3 meses, e como você disse, eu já me envolvia, né? Eu já me envolvia. Inclusive, esse pessoal que está aqui na foto com você, não é nem de São Miguel, é lá de São Paulo, né? De São Paulo, da Lapa. Pessoal que veio. E pelo que eu tô vendo, a única pessoa aqui de São Miguel que está com eles na foto é você, né? Pois é, tá vendo? Interessante, né? Posso encaixar aí junto? Na verdade, eles foram tirar essa foto e eu tava passando e eles, irmãzinha, vem aqui, porque como eu já tinha me envolvido, na verdade, com eles, assim, porque eles chegaram de São Paulo, né, eu lembro que foi um dia que veio até advogados, vieram médicos, foi um evento muito grande que foi realizado na cidade naquele dia, né? Na verdade, houve assim, um movimento muito grande na cidade naquele dia. E eles me chamaram, vem aqui, irmãzinha, vem aqui para tirar foto com a gente. Opa, vamos lá. Legal, bacana. Inclusive, aqui você com o Guilherme no colo, a gente vê como que é as coisas. Hoje está aí um homem casado já, né? E cheio de Deus, trabalhando, seguindo o mesmo caminho que você fez, se esforçando, né? Batalhando realmente, faz parte de tudo, se tornou um grande amigo meu. E, assim, pronto para servir ao Senhor também, né? Então, esse é um dos legados que a gente deixa na vida, vale a pena, né? Sim, glória a Deus por isso, sim. Muito bom. Vamos ver aqui se a gente tem outra foto. Senhor Jesus. Senhor Jesus mesmo. Olha só, pastor Givanildo. Esse é o dia que você estava dormindo e o pessoal falou, vamos lá na casa dela,
O que aconteceu? Não é isso, não? Na verdade, não, Você pastor. acabou de levantar. Esse daqui, se não me falha a memória, a pastora Edna talvez possa nos dizer, nos lembrar, mas se não me engano, foi o primeiro teatro realizado na igreja. Certo, isso aí, ó, tá lá na produção. Olha, na produção lá, ela falou que realmente foi o primeiro teatro. Gente, temos marca do primeiro teatro realizado na igreja. Foi esse teatro aqui, sim, eu me lembro desse teatro. Me lembro, essa jovem, na verdade, ela, na cena do teatro lá, ela queria se suicidar e tal, não sei o quê. Aí houve uma intercessão por ela, até que ela aceitou Jesus e teve sua vida transformada. Eu me lembro. Eu acho que ela queria se suicidar por causa da roupa que ela está usando. talvez. Acho que ela olhou no espelho e falou, não tá nada bem. Misericórdia, o que é isso? Aí o pastor Joanil tem cabelo, aqui sim, ele ainda tinha cabelo. E aqui está a Ana Marlene também, que é uma pessoa bem interessante, né? Desde o começo da igreja, nos primeiros dias, ela foi muito importante na nossa vida, no nosso ministério. Ela nos ajudou bastante, trabalhou bastante. E depois ela foi embora e agora Deus nos deu a graça que ela está de volta na igreja, né? Que bênção, nos últimos dias está ela aí de novo. E um teatro aqui que aconteceu. Esse teatro deve ser de 94, coisa assim. Por aí, eu não me recordo, isso, mas né? Não mais. Aí, não mais se não me engano, não mais. Eu acho que, se não me engano, pastor, esse daqui foi um teatro que foi feito em comemoração de será que foi de um ano da igreja, ou final do ano? Alguma coisa assim. Não consigo lembrar. Eu não me recordo, mas era uma data comemorativa. Isso eu me recordo, que era uma data comemorativa que nós fizemos um teatro. Faz tanto tempo que eu nem lembro que o pastor Júnior tinha cabelo. Tinha cabelo? Pois é, né? Muito bom. Isso mostra que desde o começo você já se envolvia. Sim, na verdade, inclusive a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, assim, quando Deus começou a me dar que eu falo que seja um dom de Deus de escrever, né? De escrever peças e fazer esse tipo de coisa. Eu estava, na verdade, cozinhando. Eu estava fazendo almoço, né? Fazia pouco tempo que eu estava na igreja, né? Não tinha, assim, muita experiência, assim, com esse negócio de ouvir a voz de Deus, assim, mas foi muito interessante, porque eu estava lá cozinhando e, de repente, começou a vir umas ideias na minha cabeça. E eu falava, nossa, mas o que é isso? Que negócio é esse? Né? Aí eu escreve. Eu lembro que eu peguei um papel, uma caneta e só comecei a escrever algumas coisas ali. E depois eu fui entender que, na verdade, já era Deus, né, trazendo sobre mim, né, essa unção, essa capacitação, essa coisa de escrever, né, de escrever peças de teatro, de desenvolver esse trabalho, na verdade, que né, até hoje, na verdade, Deus usa, né, a minha vida para isso, né? Para dramatizações e teatro e coisas assim. Isso é uma verdade, eu concordo 100% com você. E eu também vejo que uma das marcas, uma das tônicas que fica para as pessoas que estão nos assistindo, que sempre que nós exercemos alguma coisa, nós entregamos alguma coisa, nós somos fortalecidos e permanecemos. E eu percebo que as pessoas que, no decorrer dos anos, desistiram da igreja, desistiram do evangelho, se esfriaram, exatamente aquelas pessoas que escolheram nunca fazer nada pelos outros. Porque quando nós estamos servindo, quando nós estamos fazendo um teatro, pregando, cantando, orando, seja o que for, nós estamos fazendo para entregar as pessoas. E as pessoas que falam assim, olha, eu não quero, só quero ficar na minha, não quero participar de nada, elas têm maior dificuldade. Por quê? Porque Deus, ele quer que o ser humano esteja pronto a dar, ofertar a sua vida. E quando fazemos isso, nós paramos de julgar se a igreja está legal ou não, bonita ou feia. E por quê? O que importa é o que eu estou dando às pessoas. E isso, olhando para você, eu vejo que é uma grande verdade. Aqueles que permanecem são aqueles que sempre estão prontos a fazer alguma coisa para que aconteça, para que a igreja vá para frente, para que ela cresça, para que as pessoas sejam abençoadas, para que o evangelho seja divulgado. É muito bom, isso é uma marca muito bacana. Vamos ver outra foto aqui. Essa foto aqui já mudou de figura, né? Olha, essa Caso daí... você não se reconheça, essa aqui do meio. Essa do meio sou eu, né? Olha, com um make todo especial da pastora Edna. Você tá pensando que a nossa pastora era
make aí, ó, de primeira, olha aí que coisa mais linda. Tá vendo? Make da pastora Edna, me lembro sim desse dia. Esse dia, inclusive, foi até um dia citado lá que o pastor Gi citou, que foi um trabalho que foi feito em Pilar do Sul com as crianças. Esse foi esse trabalho aqui que nós fizemos lá, esse Teatro das Barras, né? Foi bacana, né? Bacana, gente. Foi um negócio muito gostoso, é assim, muito legal. Eu me lembro que um dos fatos que marcou para mim, quando nós começamos esse negócio, né, que você falou, você teve a brilhante ideia de começar as barras, né? Aí, então, era assim uma dificuldade muito grande pra gente, porque imagina, a gente não tinha alongamento. Equilíbrio zero. Mas as barras era a origem do Pilates, né? O Pilates foi inventado pelas barras. A única diferença é que a nossa era uma coisinha bem assim, sabe? Era uma coisa assim. Mas foi uma época bem bacana, né? Sim. Os desafios para chegar aí eram fenomenais. Sim, imagina aqueles ensaios, os nossos treinos. Olhos vendados, andando na barra, segurando cadeira. Não, gente, vocês não têm noção do que era. É verdade. Para chegar aqui, como nós batalhamos. Inclusive, foi fruto para mim, para minha vida, na verdade, pastor. Isso daí me impulsionou, na verdade, a realizar, na verdade, esse trabalho. Logo no comecinho, eu me lembro que quando você propôs pra gente fazer esse negócio da barra, eu parecia uma Maria Mole, né? Porque eu não parava em pé da barra de jeito nenhum, né? Eu subia, caía, era uma Maria Mole puro. Aí eu me lembro que eu falei, eu desisto disso daqui, e tal, eu não sei o quê. Eu lembro que você... Eu falei assim, eu desisto, pastor. Você falou, como se desiste? Eu me lembro disso, você falou, como desiste? Eu falei, eu desisto, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Só se Deus me capacitar. Aí você disse uma coisa que mudou totalmente a história. Você virou e falou assim, sim, Deus te capacita. Só que a capacitação de Deus, ela é uma semente. É verdade. Deus coloca lá a sementinha, mas quem tem que regar, né, para que ela seja germinada e ela venha a crescer e dar frutos, é você. É isso aí. É a pura verdade. É assim que funciona. E aqui, em todo esse, não foi só para você, né? Aqui está a Ana Cláudia, Francine, cada uma delas, a Paulinha, os desafios foram bem grandes. Sim, ainda muito. que umas tinham mais facilidade que as outras, algumas conseguiam, assim, com mais habilidade ficar em pé, e aí outras não. Mas o desafio era muito forte para todo mundo. Foi assim, um desafio, mas foi uma marca muito forte. Muito, foi usado muito. Aqui, nós fizemos um jantar aqui no clube, que esses dias atrás eu estava conversando com a Adriana, porque ela no jantar foi a bruxa lá que tinha. Sim, me recordo. Colocamos uma bruxa lá, e era ela, né? E nós olhamos as fotos junto, e foi muito bacana aquele jantar, foi uma coisa assim inusitada, muito diferente, né? Chegamos aqui em Pilar do Sul, apresentamos isso várias vezes. Eu me recordo que nós chegamos a treinar aqui, treinamos lá na casa do lado, lá em cima, chegar até lá na minha casa, se eu não me engano, no quintal, nós treinamos, mas era muito treino para conseguir realizar esse objetivo de se mover ali, aí por diante. E depois nós levamos isso até para a Festa dos Tabernáculos. Sim, né? Na Festa do Tabernáculo foram muitos anos, na verdade, né? Eu não me recordo se 3, 4 anos. Lembra quantos? Uns 3, 4 anos mesmo, né? Eu acho que deve ter sido por aí, entre 3 e 4 anos, eu acho. Acho que foram uns 4 anos. Acredito, a pastora Edna lá está falando isso também. Deixa eu ver aqui. E aqui? Esse daí foi quando nós fizemos de Moisés, né? Foi a passagem da Festa dos Tabernáculos de quando nós fizemos Moisés. Eu acho que é isso mesmo. Foi? Sim, aí, ó. O dia que as meninas estavam de peruquinha egípcia aí, é assim, ó. Os andaimes. Aí montamos os andaimes, né? Que foram os andaimes montados de forma diferenciada pra gente, os lugares para vocês ficarem em cima. Foi assim uma situação bem diferenciada, né? Sim. Foi um negócio muito bonito, na verdade. Inclusive, essa festa aqui, inclusive quando nós fizemos
aquela abertura, né? Porque daí nós jogamos os tecidos de cima e fazia essa abertura do mar lá de cima, né? Isso, do eu me andaime, recordo disso. né? Então, inclusive teve muitos relatos de pessoas que falaram que aquele momento foi assim um momento que as pessoas choravam porque parecia que elas estavam vivendo aquele momento ali da história bíblica, né? Então foi muito marcante, na verdade, essa festa dos tabernáculos. Eu me recordo desse momento que abria de cima lá, porque eu até fiquei preocupado, falei, será que isso vai dar certo, né? Esse negócio todo, e no fim foi assim uma bênção. Foi, realmente. E eu lembro que nós tivemos bastante preocupação em como fixar esses andames para eles não tombar, porque vocês cavam numa ponta e ele fazia muita pressão de um lado só. Falei, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer com isso aqui, né? Mas no fim Deus foi dando graça para tudo, nós furamos o palco que não podia furar para poder prender eles, mas foi um momento assim muito gostoso. A festa dos tabernáculos, na verdade, marcou muito a vida da gente, tá? Foram experiências muito grandes, tá? Muito grandes. Deixa eu ver aqui. Essa aqui então é uma aqui é uma das últimas festas. Aqui todos nós já com uma experiência também muito maior, né? Sim, com certeza. A Raabe, né? Quando a pastora, me lembro que ela me convidou para fazer o papel de Raabe. Nossa, me senti muito honrada. Falei, nossa, obrigada por confiar em mim, né? Esse papel e estar lá participando. Foi tremendo. Foi em 2019, né? Foi a última festa que nós realizamos, né? 2019. Eu olho sempre lá para a produção, né? Porque como é a pastora Edna que está lá, ela vai, sim, não, tá, então legal. Mas foi isso mesmo. Aqui a gente já tem mais habilidade, né? Além de toda a vida de santidade, a vida com Deus, tudo aquilo que é espiritual, existe aquela habilidade que é a competência humana. Nós aprendemos muitas coisas. Sim. Melhorou o figurino, melhorou a iluminação, melhorou o palco, melhorou tudo, né? Melhorou os equipamentos, que os equipamentos também é uma história muito bacana, né? Lembrar como no começo eu e o Lorival fazíamos. A gente fazia os cabos na hora, soldava plug, fazia, levava tudo que tinha da igreja. Era uma dificuldade para montar um negócio tão pequeno. Hoje, nas últimas aí, já foi tudo alugado, o pessoal já vem, já monta tudo de uma estrutura muito maior, né? Então as coisas mudaram, mas mudaram no âmbito de melhorar aquilo que é estrutural. Porém, a parte espiritual, todos nós amadurecemos, ainda que tem jovens aí, olha, como o Juninho, um menino de Deus maravilhoso. É bom fazer isso, né? A gente vê que permanece. Eu acho muito interessante aquilo que permanece. Muitas coisas bonitas acontecem aqui e murcham, mas aquilo que permanece, eu vejo a mão de Deus. E a festa dos tabernáculos é um marco muito grande, né, pastor? É um marco muito grande na cidade, enfim, na vida de tantas pessoas, né? Porque quantas pessoas a gente conta e fala assim, eu ouvi falar, e a festa dos tabernáculos, quando vai ser a festa dos tabernáculos? Quando vai ser? Que nem o final do ano mesmo, geralmente você encontra com as pessoas na rua, elas perguntam pra gente, viu? Quando que vai ser a festa dos tabernáculos? Que dia que vocês marcaram a festa? Não esquece de me manda um zap lá, me lembra da festa. Então é um marco, na verdade, né, na vida das pessoas, né? É sensacional. As pessoas até que na verdade, né, que olham a festa hoje, né, muito maravilhoso, mas realmente, no começo, era assim, uma coisa assim, impressionante como nós fazíamos, na verdade, nós fazíamos tudo, né? Nós fazíamos o cenário, tudo que nem você falou, soldava os fios, mas era tudo, tudo. Éramos todos nós que fazíamos, desde o cenário a tudo, né? Olhando para a festa dos tabernáculos, eu vejo que ela tem dois ambientes. Um ambiente é o ambiente espiritual, porque envolve muita oração, precisa da direção de Deus. Desde o momento que a pastora Edna compartilha a visão da peça, até a elaboração de todas as danças, do teatro, do figurino, do cenário, de convidar as pessoas de um todo, né? Desde a cantina que vai acontecer lá, da arrumação que existe dentro do salão. Então nós precisamos de muita oração, precisamos muita dedicação a Deus, ouvir a Deus, e precisamos ir com o coração 100%
na posição de agradecer a Deus, porque a festa dos tabernáculos é um agradecimento a Deus pelo aquilo que Ele está nos dando. Sem contar toda a semente, toda a oferta que nós fazemos, porque a gente semeia para acontecer. Ela traz um gasto muito alto, a festa do tabernáculo. E esse dinheiro vem da igreja, de uma comunidade de pessoas simples, que acabam semeando, ofertando, para que tudo isso aconteça. Em contrapartida, quando o mundo olha, quando as pessoas olham, eles estão olhando o espetáculo. Mas como espetáculo também para o mundo é muito bonito. É uma apresentação maravilhosa que acaba fazendo com que eles escutem aquilo que Deus está querendo. Aquela mensagem é um espetáculo que poderia ser vazio, mas ele carrega uma mensagem inacreditável, porque a mensagem da palavra de Deus está levando Deus. Tá? Então, a festa tabernáculo, eu vejo que para São Miguel Arcanjo, ou qualquer lugar que ela pudesse ser feita dessa forma, seria uma grande marca, um momento maravilhoso. Tá? E você participou basicamente de todas? Basicamente não, eu participei de todas. Todas, desde aquele começo lá? Sim, desde a primeira festa dos tabernáculos, sim, desde a primeira. Primeira festa centro comunitário ainda, né? A primeira festa dos tabernáculos foi realizada no centro comunitário. Sim, né? Fizemos bastante lá, depois fizemos na tenda, nossa, não esqueço a tenda, foi, sim, né? Foi um negócio assim gigantesco aquilo, né? Trouxemos ainda o Nani cantar na tenda. Sim, eu me lembro da tenda. Fizemos também no clube. Sim, no clube. No clube foi uma ou duas vezes, eu não me recordo. Eu acho que uma vez, eu acho. Segundo a produção ali, está falando que mais. Mais? Mais de uma. No clube eu não consigo me lembrar. Ela está dizendo que foram mais. E depois fomos lá para o Caicã. Eu acho que é o lugar que se encaixou melhor, melhor, né? É verdade. Até pela localização, lugar separado, retirado. Eu vejo que ali se encaixou de forma muito especial, né? É verdade. Muito especial para a gente. E era maior também, né? Porque começou, na verdade, os outros lugares começaram a ficar muito pequeno para a quantidade de pessoas, né? Então não tinha como. Né? Então, dentre todos os espaços aqui da cidade, eu acredito que seja o que melhor comportou a quantidade de pessoas, né? E vamos ver o que vem pela frente, porque eu acredito que Deus ainda tem muitas coisas para fazer. Sim, ansiosa pela festa desse ano. Já estou ansiosa. Em nome de Jesus. Lara, essa sua vida assim, que você se dedicou ao ministério, você faria isso de novo? Se eu faria isso de novo? Porque você deixou tantas horas da sua casa, saiu, vim ensaiar, vim tudo, para poder apresentar. Tá? E não é só festa tabernáculo, são basicamente todos esses eventos que teve na igreja, Natal na Verdade, ultimamente lá no Curumim também, que você tem nos ajudado com as crianças. Se pensar assim, você acha que isso vale a pena? Valeu a pena esse servir? Ah, sim, sem dúvida, né, pastor? Muitas coisas, né, Deus fez na minha vida. Porque no começo eu participava de tudo de uma certa forma, né? Até o louvor, tentar cantar, gente, por incrível que pareça, tá? Eu tentei. Sério? Eu tentei cantar. Mas assim. Engraçado que não tem nenhuma foto sobre isso. Glória a Deus, aleluia, né? Porque assim, né? Ainda bem que as fotos não produz som, né? Não produz som, né? Porque você imagina você colocar uma foto do louvor aqui e produzir um som, não dá, né? Então tentei cantar, mas assim, cantar não foi, né? Participei por muitos anos no Ministério de Intercessão, só que o Ministério de Intercessão é assim, a gente nunca deixa de ser um intercessor, né, pastor? Uma vez intercessor, eu acho que todos nós, na verdade, quando nos convertemos, passamos a ser um intercessor diante de Deus, né? Porque você começa a orar pela sua família, você começa a orar pelas pessoas, então você sempre vai ser um intercessor, você nunca vai deixar de ser um intercessor. Isso é verdade. Né? Então, participei muitos anos no Ministério de Intercessão, o Ministério de Louvor, aí do Ministério de Dança também. Inclusive, eu me lembro até hoje, a primeira dança, né, na verdade, que foi feita na igreja. Nós estávamos indo para Buri, estava o senhor, a pastora Edna, sim, estávamos no carro, a pastora Edna, você e eu tinha mais alguém junto, eu não me recordo quem era. E, por acaso, o Lagoinha tinha lançado um CD novo e tinha aquela música lá do Como um Leão que Ruge. Gente, eu não vou cantar, tá? Essa música, tá? Aí, conclusão, eu me lembro que foi o primeiro desafio de dança ali, foi ali. Você olhou para mim e falou assim,
você tem até a Páscoa para preparar um trabalho com essa música. Vai, seja a dramatização, seja a dança, seja o que for, mas você tem até a Páscoa para preparar. Eu me recordo disso. Foi ali, na verdade, que nasceu a primeira dança, na verdade, que nós fizemos, assim, fora a festa dos tabernáculos, né? Porque a festa dos tabernáculos tinha, mas assim, dentro da igreja, que nasceu ali, pode-se dizer, o Ministério de Dança da igreja. Aí eu lembro que eu convidei algumas pessoas, né? Entre elas a Paula, a Nana, a Vanessa, deixa eu ver quem mais, até a Michele na época, para fazer parte, fizemos ali aquela dramatização. Aí depois você gostou tanto da dramatização que nós tínhamos o jantar. Aí que você convidou, falou, não, vocês vão preparar mais uma dança, vocês vão apresentar no jantar também. Aí nós apresentamos no jantar também, me lembro com aquela roupa linda que a Paula falou, né? Que era uma calçona verde com a barra assim. Gente, eu nem quero saber. Olha, se tiver foto disso, Jesus, só Jesus na calça. Tem foto. Então, e foi ali, na verdade. E dali por diante nasceu, na verdade, o Ministério de Dança dentro da igreja. E a gente percebe que tudo aquilo que vem de Deus, ele permanece, as pessoas permanecem, né? Esse ministério permanece até hoje, está aí a todo vapor. A Paula apresentou esses dias os dramas que elas criaram, inclusive o último foi no TPM com as mulheres, e uma coisa assim maravilhosa. Por quê? Porque nasceu de forma correta, nasceu de forma certa, e as pessoas permaneceram. A Ana Cláudia, que ficou com a gente, hoje está lá nos Estados Unidos, está num ministério de dança lá. Por quê? Porque é uma marca de Deus. Tá? As pessoas que são marcadas por isso, elas não têm como, elas querem mais, né? Elas querem se envolver. Permanece. Todo aquele que é chamado para servir ao Senhor, ele não deixa de servir. Às vezes ele para aqui nesse ministério para vir para esse, porque Deus vai fazendo em algum momento essa mudança por importância, por crescimento, né? Que é um dos fatos da própria Laura, que fez parte da dança há tanto tempo. Sim. Hoje está lá 100% focada na intercessão. Deus faz alguns ajustes em algum tempo da vida, mas a gente vê que permanece. Esse permanecer ele é muito importante. Esse permanecer é uma grande marca daquilo que Deus está fazendo na vida da gente. Tá? E Lara, se a gente pegasse hoje, olhasse para a sua vida, inclusive vamos esquecer aqui que você até pregou já a palavra, né? Sim, inclusive preguei a palavra, já preguei na igreja e pregava até na cadeia na época, né? Foi eu me lembro, tive legal. muitas experiências, até na cadeia eu tive muitas experiências assim em ministrar na cadeia, né? Porque quando ela se tornou, ficou um bons anos aqui, ela ficou feminina aqui, né? Sim, no final eu comecei a ministrar lá na cadeia, assim. Já ministrei, sim, na igreja, ministrei na cadeia sempre, ministrava. E é uma experiência boa. Sim, é uma experiência maravilhosa, né? Falar da palavra de Deus, assim, mas engraçado que comigo, assim, é o diferente do pastor, né? O diferente do pastor é que, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar, pode ter uma única pessoa em eu chegar nessa pessoa e eu falar do amor de Jesus para ela e eu pregar para ela e tal. A minha dificuldade maior talvez seja, assim, com multidão. Com bastante gente, assim, com a igreja, sabe? Então, assim... Eu acho que eu vou no teu oposto, tá? Sim. Eu com a multidão é mais fácil do que com um só. Eu acho que eu vou ser o oposto do que você nessa situação. Então, por isso que eu falo, né? Como Deus usa, né? As pessoas. Então, não tem dificuldade. Para mim, ir na cadeia lá era mais fácil do que eu ministrar, vamos dizer assim, na igreja. Mas já ministrei várias vezes na igreja. Não que né? Acredito que tenha sido bênção todas as vezes que ministrei, porque Deus usa as nossas vidas, né? Quando nós nos dispomos a fazer, Deus usa as nossas vidas de uma forma tremenda. Então, acredito que foi, quem sabe numa maratona, e eu prego ainda, quem sabe numa maratona, Bom, quem sabe o pastor Edson consegue me convencer de pregar numa maratona ainda. E entre linhas, já estou dando meu nome, já fica aí registrado. A primeira foi você ter aquela coragem, você falar assim, agora eu vou ministrar. Não, mas é tremendo, né, ministrar a palavra de Deus, mas como eu falei, é que eu não tenho dificuldade nenhuma com uma pessoa, duas pessoas e tal, mas com
com bastante gente assim, digamos que dá aquele friozinho na barriga, assim, é um pouquinho diferente, né? Não que não faça, mas é um pouquinho diferente. Engraçado, não me está a palavra, mas põe para fazer uma peça aí, você pode esquecer que não tem problema nenhum. Deus, ele capacita cada um de uma forma diferente do outro, né? Sim. Deus sabe como fazer isso, como realizar em nós, como ele nos constrói segundo a vontade dele, né? Sim. É muito bacana. Lara, como nós temos pouco tempo, deixa eu lhe perguntar assim, e questão a família hoje, o casal, o marido, junto na igreja, como é que se enxerga a importância disso, a importância de estar como família, você, o esposo, que a gente sabe que o Paulo se converteu, seu marido está aí junto com você, como é que você vê isso? Como que é a importância da família na igreja, né? Talvez se olhar assim, uma mulher hoje que o esposo não está junto, ou vice-versa, o que você falaria sobre isso para ela? Vale a pena, vai dar certo, o importante é só você. Como que você enxerga esse conceito família? Olha, pastor, na verdade, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, o Senhor quer fazer uma obra completa, né? Nada vai ficar pela metade. Se você permanecer em Deus, nada vai ficar pela metade na sua vida. A sua família faz parte de você. Ali é o seu tudo, né? A sua família é o tudo. Então, não poderia, de forma nenhuma, não acontecer um agir de Deus maravilhoso na vida se você permanecer. Então, a única coisa que eu digo para essas pessoas é: entrega o seu caminho ao Senhor Jesus. Jeremias 29:13, se não me falha a memória: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, busque a Deus, entrega para Deus a sua vida em primeiro lugar. Faça você primeiro a entrega. E depois, você começa a entregar diante do altar de Deus a tua família. Porque foi assim que eu fiz. Primeiro eu vim, eles não tinham vindo, né? Meu marido não tinha vindo, então eu vim, comecei a buscar o Senhor e sempre orando e pedindo para Deus. E teve resistência do Paulo no começo? Ah, sim. Sempre tem, né, pastor? Sempre tem, né? Sempre tem uma resistência, né? De todas as pessoas, não só do Paulo, mas de todas as pessoas. Como eu mesmo fui resistente no começo, né? Mas assim, todas as pessoas, geralmente, ela tem uma resistência, né? Então, sempre vai haver uma resistência. Mas é isso que eu falo. Quando você, como diz, né? O primeiro ali, como foi eu ali, a escolhida por Deus, não ele, para estar ali em primeiro lugar diante de Deus. Então, continuei buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus e clamando e orando a Deus por ele. Então, quer dizer, a obra de Deus sempre vai ser completa. Amém. Né? Sempre Deus vai completar. Né? Isso com os nossos filhos, com o marido, com tudo. Então, quer dizer, nós sempre vamos continuar orando. Senhor, está aqui a minha família, eu apresento diante do Senhor, então não desista. Se porventura o seu marido está aí na sua casa, e você olha para eles e fala, não tem jeito. Não usa essa palavra. Pelo contrário, você pertence ao Senhor Jesus. Você pertence ao Senhor Jesus. Porque mesmo o Gui, por exemplo, quando eu tive a experiência que o Gui, ensinei o caminho do Senhor para ele dentro da igreja, mas ele teve aquela fase do desvio, ele teve aquela fase, né, que ele saiu fora. E eu não continuava orando. Falava, Senhor, está escrito, ensina o caminho que a criança deve andar e quando crescer ela não se desviará. Então eu clamava isso diante de Deus. E assim vai ser com o Alexandre, assim vai ser com todos da minha família. Amém, eu creio nisso. Né? Então, Deus faz por completo a obra. Então você que está aí na sua casa, muitas vezes pensando que não tem jeito, tem jeito sim. Tem jeito sim, Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, na sua família. Você testemunha isso como verdade, né? Sim, então, eu testemunho isso como verdade. Eu nunca desisti. Tá certo. Né? Mesmo não dizer que teve momentos nossa, milhares de momentos, eu passei pela minha vida onde eu tive vontade de chutar o pau da barraca e falar, ponto, chega, não quero mais, chega tudo, para tudo, não quero mais nada. Entendeu? Milhões de vezes. Porque a gente é ser humano, nós passamos dificuldades. Só que a diferença de quem passa dificuldade com Cristo é exatamente essa.
É que nesse momento, onde você fala que você vai chutar o pau da barraca, que você não aguenta mais e não sei o que você desaba, o Espírito Santo de Deus vem e fala, opa, filha, tô aqui, ó. Tô aqui do seu ladinho, tô junto com você nessa, vamos lá, só mais um pouquinho, falta pouco. Olha, só mais um obstáculo, vamos lá, você consegue. Amém. Essa é a diferença. Amém. Deixa eu te perguntar mais uma situação. E referindo-se a dinheiro, quando a gente fala sobre dinheiro, você foi dizimista na sua vida? Você ofertou ao Senhor? Nós sabemos que, ainda mais aqui no Brasil, as coisas não são tão fáceis, pelo menos para a maioria, né? E as pessoas têm um preconceito muito grande. Elas falam, poxa, vai ofertar na igreja, vai dar, isso vai faltar em casa. O que você fala sobre isso? Bom, pastor, eu posso dizer que assim, eu sou uma pessoa que eu tive uma experiência, na verdade, com Deus muito grande em relação a dízimos e ofertas e, né, esse tipo de coisa, porque eu me lembro que eu desejava ser ofertante, né? Porque assim, o que é o ofertar a Deus? A partir do momento, meu ponto de vista, vou dar o meu ponto de vista, como a Lara vê as coisas. Tá? Pode ser que você que esteja nos ouvindo veja de forma diferente, mas eu vou dizer o que eu vejo, com a forma que eu penso. Se eu creio que Jesus morreu na cruz, tudo por mim, tudo certinho, tudo aconteceu, certo? É um plano de salvação para a minha vida. Eu creio na palavra de Deus como um tudo, eu creio na palavra de Deus num tudo. Como que eu posso deixar de lado a parte que fala sobre o dízimos e ofertas? Né? Como que eu posso deixar de crer, de acreditar? Na verdade, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, né? Malaquias 3:10, né? Então, quer dizer, não tem como eu tirar essa parte da Bíblia e ficar com só as partes que me cabem. Não, ela é importante na minha vida, entendeu? Por quê? Se eu creio que Deus opera maravilhas em todas as áreas da minha vida, por que Deus não iria operar exatamente aí, na parte, né, financeira da minha vida? Mas para mim crer, eu tenho que fazer o quê? Exatamente que nem nós só estávamos falando lá no começo, né? Será feito sobre a tua vida conforme a decisão que tu tomares. Quer dizer, é uma decisão, eu tenho que decidir se eu vou crer que quando eu dou o meu dízimo, minha oferta, Deus abre a janela do céu e me abençoa. E é um fato que aconteceu comigo, uma experiência muito grande que eu tive com Deus, foi que eu me lembro que eu não trabalhava na época, e eu tinha o desejo de dar o dízimo, porque eu via as pessoas dando o dízimo, mas eu não tinha. Né? Eu não tinha, porque eu não trabalhava, então eu não tinha dízimo para dar. Né? E eu me recordo de um culto que o Senhor falou, né? O Senhor falou assim, se você que está aqui nessa noite, né? Você tem o desejo no seu coração de dar o dízimo e oferta a Deus, mas você não tem. Escreve o seu nome, traga um envelope vazio diante de Deus. E naquela noite eu fiz isso. Eu falei, epa, peraí, Deus está falando comigo, esse negócio é comigo. Né? Eu falei, peraí, é Deus respondendo e conhecendo o íntimo do meu coração, porque Ele sabe o desejo que eu tenho. Então Ele me levou a falar isso, peraí, é comigo esse negócio. Eu fui lá, peguei o envelope, escrevi o meu nome, falei, Deus, está aqui. Deposito diante do Senhor o desejo meu de ser dizimista na tua casa. Foi um ato profético isso. Sim. E naquele dia eu fiz isso. Aí, só que você falou uma coisa além ainda naquele dia. Você falou assim, você que está aí, de repente você está desempregado, começa a orar, pede para Deus o emprego. Pede para Deus o emprego. Olha, vá além, peça para Deus ainda o salário que você quer ganhar. Eu falei, opa! Eu aprendo muito mesmo. Rápido. Né? Aquelas ovelhinhas assim que aprende tudo muito rápido, né? Então, opa! É comigo mesmo, Senhor. Já entendi o recado. Então, vamos lá. Foi exatamente o que eu fiz. Coloquei naquele dia, escrevi um envelope branco, coloquei diante de Deus, Deus, está aqui o meu desejo, e parti por oração. Senhor, eu quero trabalhar, eu preciso da tua capacitação, eu preciso que o Senhor me dê um emprego, e eu quero ganhar um salário no valor de... Olha, eu vou ser sincero para você, pastor, naquela época, eu vou falar com todas as letras, naquela época, eu pedi para Deus um salário de R$600. Naquela época. Hoje em dia, R$600 ainda é dinheiro. Poxa. Com certeza. Mas eu pedi para Deus um salário de R$600 naquela época.
E eu me lembro que até conversando depois com uma outra pessoa um dia, né? E eu falei assim, mas Deus está preparando o meu emprego ele vai nascer. Deus está preparando, ele vai acontecer. Daí o que aconteceu foi que a pessoa... Eu falei assim, e tem porém, eu estou orando para Deus e eu vou ganhar R$600. Essa foi a minha oração. Eu pedi isso mesmo diante de Deus, naquela época. E eu vou ganhar R$600. Aí a pessoa virou e falou assim, imagina, eu tenho não sei quanto tempo de funcionário e tal, em tal lugar, e você acha que... Imagina, de jeito nenhum, não sei o que, não sonha. Eu falei, não é sonho. Para mim não é sonho. Eu estou falando para você o que Deus vai fazer na minha vida. Estou te contando, Deus vai fazer na minha vida. E continuei crendo. Continuei crendo firme em Deus, que Deus ia me dar um trabalho e eu ia ganhar R$600 naquela época. E isso aconteceu. Glória a Deus. Eu fui chamada num lugar para trabalhar, para gerenciar lá um lugar onde tinha algumas pessoas que não queriam de jeito nenhum gerenciar aquele lugar, porque eles consideravam muito bagunçado, tinha que arrumar, enfim. Eu fui chamada para trabalhar, eu aceitei, e quando veio o meu primeiro olerite, no olerite, veio o valor de R$602. Glória a Deus. Ou seja, quando eu olhei aqueles 602, eu falei, tá vendo? Deus não faz, Deus faz a mais. Deus fez questão de pôr 2 a mais lá para mostrar e falar assim, tá vendo, filho? Eu sempre faço mais. É tipo assim, eu vou colocar 2 a mais para que se ela tivesse pedido 2.000, né? Mas tudo tem que ser coerente. Né? Não, mas assim, mas como eu digo, foi de Deus, porque Deus honrou. Deus honrou o quê? Honrou a minha fé. E não era uma coisa de fantasia, era uma coisa de fé, era difícil acontecer, não tinha forças lógicas para aquilo, mas você creu naquilo. Sim, mas aí que eu estou falando para você, pastor, aí que eu estou falando para você, que é quando existe esse mover de Deus, e nós acreditamos, nós tomamos a palavra de Deus como eu creio, Senhor, né? Havia um desejo no meu coração de ser dizimista. Por isso que eu falo, hoje eu sou dizimista, sim. Eu sou dizimista, professor. E vale a pena. Eu sou dizimista e vale a pena. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Não só dizimista, como ofertante. E eu falo que Deus, ele faz além, sempre além do que nós podemos imaginar em relação, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira. Basta você crer. Você viver a simplicidade do evangelho. Na verdade, é uma plenitude de Deus em nós, né? Vai em todos os lugares. Sim, vai. Lara, eu quero aproveitar aqui, eu quero deixar esse versículo aqui. Sempre eu trago um versículo que eu entendo, de alguma forma, eu oro a Deus para Deus me falar, olha, separa um versículo para ele lá. E eu peguei o Salmo 37, verso 18, quando eu orei ao Senhor, foi aquilo que ele pôs no meu coração. Eu queria deixar esse versículo para você. Está escrito, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Eu acredito que esse versículo tem muito a ver com a sua vida. Eu queria que você guardasse ele no seu coração. E queria também perguntar para você se você concorda que ele tem a ver com você, é de Deus para você. Sim, totalmente. Né? Totalmente. Deus cuida mesmo, e como cuida, né? E como cuida, e cuida da nossa herança, até mesmo a nossa herança bendita, né? Prova verdade. Disso é o Guilherme, que está aí sendo instrumento usado na mão do Senhor, e muito em breve o Alexandre também estará. Em nome de Jesus. Né? Então a prova disso, a prova desses versículos é essa, né? Deus realmente tem feito essa maravilha na minha vida, sim, sem sombra de dúvidas nenhuma. Glória a Deus, é muito gostoso, eu costumo sempre profetizar que eu e a minha casa servimos ao Senhor na casa do Senhor. Eu acho que é muito importante a gente olhar para tudo isso da palavra, e sempre que o coração do ser humano, ele buscar aquilo que é a vontade de Deus, Deus em algum momento vai fazer. Em algum momento o milagre vai vir. Eu creio, porque eu lembro de muitas vezes que Deus falou fortemente contigo, você, como menciona, a primeira pessoa que está vindo após sua mãe, né, para a igreja, e depois já seus irmãos e muitas das pessoas da sua família, amigos que já vieram para a igreja, e toda a sua casa, sim, com certeza vai servir ao Senhor,
para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. E isso aí é algo que permanecerá para sempre. Sim, para sempre. Eu gosto muito dessa palavra, permanecerá. Eu gosto muito de olhar para os meus filhos e saber que permanecerá ali no Senhor. Olhar para o meu casamento, para a minha família e poder profetizar isso. Sim. É muito bom. Lara, infelizmente o nosso horário já está no fim, né? Na teoria já até passamos alguns minutos. Opa. Mas foi muito bom, foi um tempo muito gostoso aqui com você. Quem sabe a gente marca a parte 2 depois para poder conversar um pouco mais. Mas foi muito bom. Eu sei que a gente ainda teria muitas coisas para falar, porque afinal de contas é uma história. É muitos anos aqui na igreja, é muito tempo junto no Senhor, né? E muitas coisas que podem abençoar a vida dos outros. Mas foi muito bom estar aqui contigo. Eu te agradeço, tá? E vou pedir assim para você, se você pudesse resumir assim numa frase ou num pequeno conselho para as pessoas hoje que são jovens, estão olhando e falando, pô, espera aí, a Lara começou ainda, era jovem, uma mulher que tinha casado há pouco tempo, estava ali e se entregou ao Senhor, foi até hoje. Se essas pessoas estivessem te olhando e ainda não tivesse aceitado Jesus, estivesse na dúvida, o que você falaria para elas? Bom, eu falaria para você que está aí, como disse o pastor, na dúvida. Levanta onde você estiver agora. Agora, não perca nem mais um minuto. Ô, glória. Levanta sua mão aí e fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E que Deus a minha abençoe. vida é tua, Jesus. Porque você quer ver coisas maravilhosas acontecerem? Você quer viver sobrenatural? Você quer viver algo que os outros vão olhar e falar assim, opa, uau, olha o que aconteceu. Vem para Jesus. Amém. Glória Só a Deus, isso. Lara. Levanta sua mão onde você estiver aí, ó. Não perca tempo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, faz morada dentro de mim. E muda tudo o que tiver que ser mudado. Transforma, restaura, edifica. A minha vida é tua. Amém. Amém. Que essa palavra permaneça na sua vida, que você guarde ela dentro do seu coração. Faça que nem a Lara, uma pessoa que se entregou, tinha suas resistências, tinha suas neuroses em questão àquilo que ela não conhecia. De repente o Senhor chamou, entregou a vida e olha que maravilha, que novidade. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu quero novamente te convidar, pega o link desse vídeo, envia para pessoas que você conhece. Usa esse vídeo para evangelizar outras pessoas. E não esquece, deixa o seu like, porque ele vai nos ajudar bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que é seu, em nome de Jesus Cristo. Lara, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida e Deus concretize na sua família, em você, todos os seus planos. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém. Foi muito bom mesmo. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.